Bom dia, meus irmãos. Estamos mais uma vez aqui reunidos com o intuito de darmos sequência à nossa escola dominical, né? Dar sequência ao livro de carta de 1 Coríntios que Paulo escreve, né? Semana passada nós estudamos aí, fechamos o capítulo 1 e hoje, pela graça de Deus, nós vamos começar aí o capítulo 2. Vamos ver até onde nós vamos. Não temos pressa de terminar esse capítulo, porque ele tem aí, como toda carta, ele tem um conteúdo muito importante e muito pertinente aos nossos dias de hoje, como toda a escrita de Paulo, né? Parece que ele escreveu para nós aqui no século 21, escrevendo lá praticamente no primeiro século, né? E isso para nós é algo magnífico, a gente poder ter o privilégio de estudar esse texto, olhando minuciosamente o que a gente tem para trabalhar aqui, que venha de encontro às nossas necessidades, de encontro à necessidade da nossa igreja. Como é uma carta escrita a uma igreja, eu creio que ela tem muito a falar à Igreja Presbiteriana de Vila Baronesa nos dias de hoje, por se tratar de uma carta atemporal, como a gente diz da Bíblia, né? Então eu vou convidar você a curvar sua cabeça, vamos orar. Amado Deus, amado Pai, nós lhe damos graças, Senhor, por esse dia que o Senhor nos deu, por a noite que tivemos de sono, por essa manhã ensolarada, Pai, que o Senhor esteja nos abençoando nesse dia, Pai, que possa ser um dia na Sua presença, Senhor, e que nós possamos, ó Deus, estar aí aprendendo um pouco mais da Tua Palavra, no conteúdo que Paulo escreve aos Coríntios, ó Deus, que o Senhor esteja abrindo o nosso discernimento, abrindo a nossa compreensão, para que nós possamos aprender o que o Senhor tem preparado para nós essa manhã. Muito obrigado, ó Deus, pela vida de cada irmão que está aí nos assistindo. Queremos lhe pedir ao Senhor que o Senhor esteja nos guardando e nos proporcionando, Pai, a alegria de podermos estar nos reunindo presencialmente, ó Deus. Nós sabemos da necessidade dessa quarentena, ó Pai, mas sabemos também, ó Pai, o quanto nós estamos necessitados de estar na Tua casa, Senhor. Muito obrigado por o Senhor ter nos guardado. Usa-nos, Senhor, através da Sua palavra que iremos meditar para que nós possamos fazer a diferença na vida das pessoas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então nós vimos aí, meus irmãos, no capítulo 1, né, quando Paulo fala a respeito da exortação à unidade, fala a mensagem da cruz, a vocação dos santos, né, e hoje, né, os valores de Cristo. E agora então a gente vai a partir do versículo de número 1 do capítulo 2. Nós vamos ler o capítulo 2 todo, porém, talvez nós não encerraremos o capítulo 2 hoje, até porque, como eu disse, não temos pressa, vamos por partes, né? Paulo fala a respeito do caráter da pregação, né? O caráter da sua pregação. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor, que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém a conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que
por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. Não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, vocês podem notar aí que o apóstolo Paulo ele vai começar a falar a respeito, ele vai trabalhar a integridade do Evangelho nesse segundo capítulo da carta aos Coríntios. Ele vai mostrar o quanto o Evangelho é importante na vida da igreja. E como a gente já comentou um pouco no começo dos nossos estudos aí dessa carta, a igreja de Coríntios era uma igreja que havia muito um misto lá dentro, né? Havia pessoas que eram adeptas à filosofia, que se diziam ser de Apolo, há pessoas que se diziam adeptas ao evangelismo, que eram os adeptos de Paulo, haviam pessoas que eram adeptos do tradicionalismo, né? Que eram os adeptos de Pedro. No momento em que uns falam eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, né? E outros falam eu sou de Cristo. Havia essa divisão, essa multifacetação, né? Se existe essa palavra, muitas faces de um possível evangelho que Paulo aqui vai defender como um único evangelho único. Paulo trabalha a integridade do evangelho mostrando que o evangelho é único, ele não tem nada que acrescente nele para que possa se tornar um verdadeiro evangelho. O Evangelho é puro, né? O Evangelho é puro, simples e é completo. Quando nós tentamos acrescentar algumas coisas no Evangelho, a gente acaba atrapalhando, a gente acaba trazendo coisas que não são de Deus, a gente acaba trazendo algumas coisas que ao invés de acrescentar, elas diminuem, elas dividem, né? Eu costumo dizer que nós devemos sempre acrescentar e somar, e nunca dividir e subtrair, né? Então sempre acrescentar no sentido de que, quando eu digo isso, não é que nós devemos acrescentar nada ao Evangelho, mas é que o Evangelho ele acrescenta na nossa vida. E quando nós acrescentamos algo ao Evangelho que não é o próprio Evangelho, ele diminui nas nossas vidas e ele divide as nossas vidas. Tanto que há divisões dentro da igreja, né? Era o que estava acontecendo aqui na igreja de Coríntios e é algo pertinente nos dias de hoje, porque hoje também existem igrejas divididas aí, às vezes falando que são uma única igreja, porém com divisões de pensamentos terríveis dentro da igreja, que isso é nocivo. É o que Paulo está trabalhando aqui, ele vai mostrar então a integridade desse evangelho, ou seja, como que esse evangelho, quais são as características desse verdadeiro evangelho que não se podem perder no decorrer do tempo, né? Então, quando nós olhamos para a igreja de Coríntios, vale lembrar que alguns queriam misturar o evangelho com filosofia. Outros queriam misturar o evangelho com sabedoria humana. E muitos queriam misturar o evangelho com qualquer tipo de sabedoria, desde que se acrescente alguma coisa. E quando nós olhamos para as nossas igrejas contemporâneas, a gente vê muito disso, né? Tanto que a gente ouve falar hoje aí, né? Talvez você conheça algumas dessas teologias que eu vou citar aqui, seja muito clara para você, seja muito... você já tenha ouvido falar, talvez você já tenha buscado até algum tipo de estudo em relação a isso, se é que você gosta de questionar aquilo que você ouve. E tá aí, meu irmão e minha irmã, uma coisa que é muito pertinente ao cristão: ele não deve engolir qualquer coisa que ele ouve. Ele deve buscar saber o que ele está ouvindo. Quando a gente engole o que as pessoas falam pra gente, às vezes a gente está engolindo muita tranqueira, sendo que se a gente tiver o cuidado de buscar algo sobre o que se está se ouvindo, e isso é claro com fontes fiéis, fiéis à Bíblia, né? Quando eu digo fiéis, é fiéis à Bíblia, tá? A gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente ouve, porque hoje em dia se prega um evangelho aí que precisa de um filtro muito grande nos nossos ouvidos, para que isso não venha afetar a nossa vida, porque o evangelho ele não é simplesmente para nós ouvirmos, é uma mudança de vida, né? Então hoje a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque, por exemplo, você já deve ter ouvido falar da teologia da libertação,
né? Uma coisa que teve um auge aí há alguns anos, né? Teologia da prosperidade, isso, nunca ouviu falar disso? Liga a sua televisão, coloca nesses programas que ficam o dia inteiro na televisão falando sobre o Evangelho. Que bom seria se eles falassem no Evangelho puro durante o dia todo, mas não, você entra lá quebrado, arrebentado, né? E você entra lá devendo até a sua alma, e aí, passado algum tempo, você se torna patrão, tem carros e mais carros, casa na praia, tudo isso, teologia da prosperidade. Afinal de contas, Deus não nos criou para sermos pobres, né? E veja o perigo disso dentro da sua casa, né? Então, filtre bem o que você escute, meu irmão, tá? Já ouviram falar da teologia do experiencialismo? Olha, pastor, essa para mim é nova. Pois é, às vezes dentro da própria igreja a gente encontra gente que dá mais ênfase ao que ela tem como experiência do que ao verdadeiro evangelho, né? E me permitam aí, não estou aqui para criticar ninguém, mas, por exemplo, isso é muito presente, é muito corrente nas igrejas neopentecostais, né? Eles dão muita ênfase ao experimentalismo, né? O evangelho do pragmatismo, né? O evangelho é aquele evangelho que eu vou buscar aquilo que me interessa, né? E vemos aí igrejas agindo como empresas, né? Vemos aí igrejas que oferecem às pessoas o que elas querem ouvir. E gostaria de abrir um parênteses aqui, meu irmão, minha irmã. Nós que temos a preocupação de estarmos procurando domingo após domingo, ou mesmo dia após dia, quando sentamos e abrimos nossas Bíblias, entender o que a palavra de Deus quer nos dizer, ao ponto de nós ganharmos tempo, né? Abrindo um texto bíblico e às vezes gastando meses para estudá-lo, tentando ver versículo a versículo o que está sendo dito nesse texto. O que nós temos que entender é que a igreja não está para oferecer o que o povo quer ouvir. A igreja está para oferecer a verdade. E é isso que Paulo vai tratar aqui, né? A igreja está para oferecer a verdade. Olha, nós não temos que colocar uma placa na igreja dizendo: venha como você está e continue como você está. Porque eu acho incrível como que as pessoas hoje em dia, elas passam a mão na cabeça das pessoas na hora de pregar o evangelho. As pessoas correm atrás dos outros para pregar o evangelho. Ok, vamos o id de Jesus, vamos pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos. Mas o que é fazer discípulo? Fazer discípulo é você trazer as pessoas para dentro da igreja para entender. Lembra que nós estudamos alguns dias atrás, e até falamos na pregação, se não me engano, no domingo passado, sobre estar na doutrina dos apóstolos? É isso que nós devemos fazer. Só que às vezes a gente vai passar a mão na cabeça das pessoas. Quando a gente vai tratar de temas pertinentes aí, que hoje são... pisamos em ovos para falar de alguns temas pertinentes hoje no dia a dia. Pisamos em ovos quando vamos falar de racismo, pisamos em ovos quando vamos falar de homossexualismo, pisamos em ovos quando vamos falar de qualquer outra coisa que... a palavra de Deus ela é clara em relação a isso. A gente tem que falar o que ela diz. É o que Paulo vai dizer aqui. Olha, eu não vim com figuras de linguagem, eu não vim com linguagens persuasivas, eu vim falar a verdade. E a verdade dói, a verdade machuca, a verdade nos coloca no nosso lugar. Esse é o objetivo do evangelho. Se nós estamos com uma igreja aberta para falar do que os outros querem ouvir, acho bom a gente fechar, né? Não estou dizendo que esse é o caso da Vila Baronesa, eu estou generalizando aqui as igrejas evangélicas que existem hoje por aí. Lembra que eu sempre gosto de fazer um comentário, você já deve ter ouvido falar sobre isso, que John Piper, ele diz o seguinte, que hoje as pessoas tratam Deus como um garçom de luxo e a igreja como um restaurante. Eu vou lá, vou pedir a minha comida. Se não vier do jeito que eu quero, eu mudo de igreja. Se Deus não me servir da forma como eu quero ser servido, eu mudo de Deus. Hoje está muito fácil, está cheio de Deus por aí. E incrível que está muito cheio de deuses por aí dentro das próprias igrejas. Existe o Deus da prosperidade, existe mamon dentro da igreja, né? Só fala de dinheiro, o pessoal vai ganhar dinheiro, vai ficar rico, né? Então... a gente precisa ter muito cuidado. A igreja está aqui para falar a verdade. Se a verdade doer, que doa, porque às vezes é na correção que a gente vê a necessidade de mudança, né? Então, com isso, outra coisa que me incomoda, a gente tem que ficar correndo atrás das pessoas para vir à igreja. Me desculpem, talvez um desabafo, não sei, mas correr atrás de crente para vir à igreja, gente, isso é o fim do mundo. Você está oferecendo o que tem de melhor, que é a palavra de Deus, é o evangelho. Você precisa ficar correndo atrás das pessoas para vir à igreja?
Ou seja, são pessoas que não têm compromisso nenhum com a igreja, não querem compromisso na vida. Eu não consigo encontrar na Bíblia, se alguém encontrar, por favor, me mostre onde está, onde é que Jesus corria atrás das pessoas e pedia pelo amor de Deus para elas virem atrás dele. Ele falava do Evangelho. Eis que estou à porta e bato, se você abrir, você é com você ceará comigo. Acabou. Não preciso ficar correndo atrás das pessoas para vir na igreja. Por que as pessoas estão nesse nível hoje? Porque estão mais ou menos como a igreja de Coríntios. Elas estão procurando novidades de vida. Vamos acrescentar filosofia. Não. Lembra que eu falei já há alguns domingos? Crer é também pensar. Porém, pensar com discernimento, pensar o que é sabedoria, busca a sabedoria que vem do alto. Mas vamos lá, né? Depois dessa breve introdução aí, falando a respeito do que as igrejas seculares hoje estão fazendo, vamos para o que interessa, que é na realidade o que Paulo está tratando aqui. Lembrando que Paulo vai falar aqui a respeito de verdade também, e verdade é uma coisa muito subjetiva hoje, tá? O que é verdade para mim pode não ser verdade para você, só que Jesus se identifica. Inclusive, assista hoje aí a pregação à noite que nós tratamos um pouco sobre as questões de Jesus se identificando, tá? Você não vou dar mais pormenores para que você possa assistir a pregação, mas uma das coisas que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não é uma verdade, é uma possível verdade, uma das verdades existentes. Ele é a verdade. Então, a verdade é uma coisa que não é subjetiva, a verdade é uma coisa que é única. E Jesus se identifica como a verdade. Se a sua verdade está fora de Jesus, né? Hoje, não, eu posso encontrar Jesus em qualquer lugar? Então vai, procura. Se você achar ele, como a Bíblia diz que ele realmente é, em toda a sua inteireza, aí você fica no lugar onde você está, porque você está no lugar certinho. Você não precisa sair de onde você está para vir para a igreja nenhuma presbiteriana, até porque a igreja presbiteriana também tem suas falhas. Mas o que eu quero dizer é assim, que muitas vezes as pessoas acham que quando a gente vai falar de Cristo, vai falar da igreja para as pessoas, a gente está dizendo que só nós somos donos da razão. Não se trata disso. Se trata de que as pessoas buscam a razão onde elas acham que querem, elas querem que a razão seja delas. Então, verdade, hoje em dia é uma coisa subjetiva, né? Mas no mundo é subjetivo. Dentro da igreja, a verdade é uma só, que é Cristo. Ok? Então, Paulo vai expor nesse capítulo 2 os fundamentos básicos de uma mensagem do Evangelho. É como se Paulo estivesse ensinando aquele povo a pregar. E qual é a necessidade, qual é o fundamento de uma pregação. Mais ou menos isso. Ele vai tratar aqui a respeito os fundamentos de uma verdadeira mensagem bíblica, né? A verdadeira mensagem do Evangelho. E ele levanta aqui 3 colunas dentro desse texto que nós lemos, e talvez hoje a gente só fique na primeira coluna, tá? Aí a gente tem mais assunto para os outros 2 domingos, que são 3 colunas que sustentam a verdadeira mensagem do Evangelho. E quando você ouvir uma mensagem do Evangelho, analise se essas 3 colunas fazem parte dela. Caso contrário, se você construir uma casa com uma coluna só, é perigoso ela cair. Se tiver só 2 colunas, pode ser que ela envergue para um lado para o outro. Se tiver 3, dá uma sustentação, né? O famoso triângulo, né? E por que será 3 colunas? Talvez você vai entender isso hoje, quando a gente fala da verdadeira mensagem do Evangelho. Ela tem 3 colunas. É o que Paulo vai tratar aqui. O Evangelho se centraliza na morte de Cristo. Você vai ver isso do versículo 1 ao versículo 5. O Evangelho se centraliza na mensagem, na morte de Cristo. Se você anda ouvindo um Evangelho por aí onde Cristo não morreu, né, ou que não enfatiza a morte de Cristo, fuja desse Evangelho. Porque é o que, se eu não me engano, me fugiu o nome do autor agora, John MacArthur, se eu não me engano, ele tem um livro que chama O Cristianismo Sem Cristo. Estão pregando por aí. Talvez as pessoas estejam olhando o cristianismo sem Cristo porque é um evangelho que não enfatiza a morte de Cristo, não é o verdadeiro evangelho. Ok? O evangelho é um plano de Deus. E aí vai entrar em detalhe que a gente vai falar, tal, isso provavelmente a gente não vai falar hoje, mas vou deixar um pouquinho de água na boca para vocês aí, é que quando se fala que o evangelho é um plano de Deus, é algo que já foi predestinado lá atrás, tá? Aí entra a questão da predestinação, e vai ter crente aí que já vai torcer o nariz e vai falar, lá vem pastor com essa história de predestinação. Mas a Bíblia diz que o evangelho é algo que já foi predestinado por Deus lá na eternidade. Deus já tinha um plano para esse evangelho, tá? Então, é o segundo pilar do Evangelho. A primeira delas, a morte de Cristo na cruz. A segunda é um plano de Deus. Tá? Um plano de Deus na eternidade.
Porque assim, Deus não é como nós que faz os planos B, né? A gente tenta fazer uma coisa, não deu certo, a gente corre pro B, que está mais ou menos planejado. Não deu, a gente inventa o C na hora, e se o C não der certo, a gente vai pro D, E, até a letra Z. E sempre se arrebentando. No caso de Deus, não, já está tudo pré-ordenado, ok? E o terceiro pilar é que esse evangelho é revelado pelo Espírito Santo, né? Através da palavra de Deus. Ou seja, o evangelho de Cristo, que Paulo vai falar aqui, que é o verdadeiro evangelho, baseado na morte de Cristo na cruz, é um plano divino, né, feito na eternidade, e ele é revelado pelo Espírito Santo. Portanto, meu irmão, vou falar uma coisa para você: você pode ser a pessoa mais persuasiva desse mundo, você pode ser, me permitam a expressão aí, talvez por um termo de brincadeira, você pode ser um 7-1 bíblico maravilhoso, tá? Você falou, o cara cai na sua, né? Só que tem um porém: se o Espírito Santo não abrir o entendimento, você vai falar, e vai ficar por isso mesmo. Então, se o Espírito Santo não abrir o entendimento de quem está ouvindo, não tem como as coisas darem certo, especialmente quando o evangelho pregado não é um evangelho pregado na palavra de Deus. Porque hoje em dia se vê pregações que a pessoa não abre a Bíblia, né? Quando a gente faz seminário, a gente escuta algumas coisas interessantes, e uma delas a gente escuta que às vezes a pessoa chega e fala, já tem o sermão para domingo, só falta o texto bíblico, né? Então, muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado quando você vê que um pregador nem a Bíblia abre para poder pregar. Ah, não, é o homem Bíblia, sabe de tudo. Cuidado com esse homem Bíblia, tá? O evangelho é revelado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, ok? Então, o que nos mostra esses três pilares? Você conseguiu identificar alguma coisa muito importante que faz parte da nossa doutrina presbiteriana, que é a doutrina dos apóstolos? Morte de Cristo na cruz, planejado por Deus na eternidade, e através do Espírito Santo que convence. Os três pilares do evangelho são exatamente a trindade. Portanto, se você hoje usa um evangelho ou ouve um evangelho que não se fala de trindade, esse evangelho está meio que comprometido. Então, se eu fosse você, iria questionar o pregador, e olha que quando você questiona alguns pregadores, você pega os caras de calça curta, tá? Eu já ouvi testemunhos de irmãos que frequentam a nossa igreja, que às vezes chegaram no pastor depois do culto para perguntar alguma coisa para ele, o pastor dá aquela esquivada que sai fora e não responde o que a pessoa está perguntando. Tá? Não somos super-homens, pessoas que sabem de tudo, porém, quando a gente vai pregar, a gente tem que saber pelo menos o que a gente está pregando, né? E eu vou falar para vocês, meus irmãos, é uma luta grande, porque quando a gente sobe no púlpito, ou mesmo quando a gente está atrás de uma câmera falando do evangelho, a preocupação que a gente tem de falar o que é verdade, não falar o que a gente acha. É o que Paulo está enaltecendo aqui. Não vai atrás de quem fala o que quer, ou de quem acha que está falando a coisa certa. Vai atrás do verdadeiro evangelho. Tanto que Paulo vai expor a forma como ele prega, né? Então vamos lá. Vamos começar então quando fala que o evangelho está centrado na morte de Cristo, tá? Provavelmente a gente vai ficar por aqui, tá? Nós já estamos com 25 minutos de vídeo aí, e até agora, vamos entrar agora no texto, tá? Mas se faz necessária toda essa introdução. O evangelho está centralizado na morte de Cristo, e aí nós temos 4 verdades em relação a isso, baseado no texto bíblico que a gente vai ler, tá? Então vamos ler novamente a perícope que fala sobre o evangelho centralizado na morte de Cristo. De 1 a 5. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber em vós, a não ser a Jesus Cristo e esse crucificado. Aqui nós encontramos a chave do que nós afirmamos aí, que o evangelho está centralizado na morte de Cristo. Versículo 2 do capítulo 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza e temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiam em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus, né? Quando nós olhamos para essa perícope, nós vemos que Paulo fala ele nos mostra 4 verdades a respeito do evangelho estar centralizado na morte de Cristo, né? Primeiro ele fala do conteúdo do evangelho, né? No versículo 2 ele vai dizer, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. O conteúdo do evangelho tem que ser a cruz de Cristo. Se nós pregarmos ou ouvirmos um evangelho que não tem a cruz de Cristo, é um evangelho anátema.
A cruz, ela tem um significado muito grande para o cristianismo. A cruz tem que ter um significado muito grande para mim e para você, cristão, porque quando nós olhamos para a cruz, quem é que nós vemos? Bom, na cruz que eu olho, eu não vejo Cristo pendurado nela. Eu sei que ele passou por ela. A cruz que eu olho, quando eu olho para a cruz, eu vejo que é o lugar onde eu deveria passar. Mas eu não fui pendurado lá porque alguém passou lá, naquele lugar, por mim. A cruz do Evangelho me mostra que existe uma necessidade de que haja derramamento de sangue. Eu não posso simplesmente olhar para a cruz do Evangelho e olhar simplesmente como um símbolo simples, que poderia ser lá um triângulo e um compasso. Poderia ser um compasso, um esquadro, né? Não sei se você vai se identificar com o que eu estou falando aí, tá? Mas de repente você tem lá um compasso assim com um esquadro embaixo, que fala sobre o grande arquiteto do universo, tá? Não sei se eu fui claro, mas pesquisa aí o que eu estou falando, talvez fique claro para você. E talvez você, enquanto cristão que seja, faça parte disso, tá? Que acha que dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Mas enfim, o que eu quero dizer é que o Evangelho não é Evangelho se não mostrar a cruz de Cristo para nós. Vocês lembram que eu comentei esses dias a respeito da serpente que era levantada lá no deserto, e todos aqueles que eram picados pelas víboras olhavam para aquela serpente e ali simbolizava a cruz de Cristo, e elas eram curadas da mordedura, né? Não morriam? Pois é, a cruz de Cristo é algo que não pode faltar dentro do Evangelho. E quando nós olhamos para a cruz de Cristo, ela mostra para nós dois atributos de Deus que são inseparáveis, mas muitas vezes nós fazemos distinção, enfatizamos um e deixamos outro de lado. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós vemos a justiça e o amor de Deus. O amor de Deus por quê? Alguém se arrisca aí dizer um versículo que fala sobre o amor de Deus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que grande amor, o que a gente chama de amor incondicional. Eu e você não merecíamos nada disso, mas Deus foi lá e nos deu o filho dele através da cruz. E temos a justiça de Deus, porque todos têm que passar por aquela cruz. Ninguém passa por aquela. Por que Jesus foi crucificado? Por que Jesus, no momento em que estava crucificado, dizia: Deus meu, por que me abandonaste? Porque ali ele estava personificando todo o pecado da humanidade. E Deus não pode compactuar com o pecado. Então, naquele momento, Deus virou as costas para Jesus, porque ele era justo, e na justiça de Deus ele não pode compactuar com o pecado. Então, veja que você, olhando para a cruz de Cristo, o conteúdo do Evangelho, a cruz aponta para dois atributos fantásticos, que muitas vezes nós separamos os dois. Deus é amor, mas eu esqueço que Deus é justiça. Deus é amor, e se eu tiver qualquer tipo de relacionamento, ou qualquer tipo de coisa que aconteça na minha vida que não agrade a ele é amor. Ele vai ver com os olhos de amor e não vai deixar isso, eu não vou ser punido por causa disso. Bom, então leia lá Romanos um pouquinho, capítulo 1, que você vai ver que a coisa não é bem assim, tá? Mas esses dois atributos estão intimamente ligados, tá? Então essa é uma das primeiras verdades, né? A cruz aponta para dois atributos, né? O conteúdo do Evangelho, que é a cruz de Cristo, né? Deve estar centralizado na cruz porque o conteúdo do Evangelho está lá. Paulo fala sobre a dedicação exclusiva do Evangelho, né? Capítulo 1, versículo 1, ele diz: quando fui ter convosco anunciando o tesouro de Deus, não o fiz com ostentação em linguagem de sabedoria. No capítulo 2, o versículo 2 que acabamos de ler, ele fala que decidi nada saber senão a Cristo e este crucificado. No versículo 4 ele vai dizer: a minha palavra e a minha pregação não consistiam em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e poder, né? Paulo não estava ali para buscar fãs. A preocupação de Paulo não era buscar fãs, fazer um fã-clube de Paulo. Tanto que quando ele vê aquela questão de eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, ele já vai dando logo na emenda do povo. Que negócio é esse? Que divisão que é essa? E eu nunca batizei nenhum de vocês para que não houvesse esse tipo de coisa, né? Então Paulo não estava buscando os holofotes para cima dele. Paulo estava mostrando a cruz. O holofote estava na cruz de Cristo e não em cima dele, né? Paulo não veio apresentar uma nova ideia, porque quando nós tentamos mudar o que a cruz de Cristo diz, quando nós passamos a mão na cabeça sobre o pecado e queremos dar um jeitinho de colocar o pecado de uma forma não tão agressiva dentro da igreja e ao mesmo tempo não ficar selecionando
né? Se é que a gente pode usar essa ideia, a gente está aí apresentando uma ideia nova. Olha, o Evangelho diz assim, mas veja bem, nós estamos no século XXI, de repente essa coisa pode ser revista, Deus pode pegar lá, sentar no trono dele, colocar a mão no queixo e falar, peraí, deixa eu pensar um pouquinho melhor, esse negócio aqui está meio ultrapassado. Não é assim que a coisa funciona. No Evangelho, no verdadeiro Evangelho, ninguém apresenta uma nova ideia. Seu objetivo é falar das boas novas de salvação. Esse é o objetivo do verdadeiro Evangelho, falar das boas novas da salvação. E o que é boas novas de salvação? É mostrar que a pessoa tem que mudar de vida. É mostrar que tem um Cristo que pode salvá-la. Mas mostrar que existem as regras para que isso aconteça. E a regra não é só eu coloco, não é você coloca, é a própria palavra de Deus que coloca essas regras, né? Então, o seu objetivo era falar das boas novas de salvação. E Paulo entendia isso porque ele diz que o Evangelho é tudo para todos. Por exemplo, quando nós vamos lá para Romanos, tem um determinado momento que Paulo fala, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Seja qual for o pecado que a pessoa cometeu, seja o que for o nível de desgraça que ela vive, o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Ok? Então, primeiro Paulo fala do conteúdo do Evangelho, primeira verdade, né? Falando os atributos de Deus, a questão do amor, a questão da justiça. Em segundo, fala sobre a dedicação exclusiva do Evangelho. Na hora de falar do Evangelho, a dedicação tem que ser exclusiva. Não buscar fãs. Eu não vou lá para falar do Evangelho para que as pessoas fiquem falando, eu quero ouvir o Roberto falar, porque o Roberto fala as coisas que eu quero ouvir. Não, o Roberto tem que falar aquilo que Deus fala. Se vai agradar ou se não vai agradar, amém. Mas eis que seja a verdade de Deus, né? Temos que ter o objetivo, o verdadeiro Evangelho é o objetivo, falar de salvação. Hoje você escuta o Evangelho que fala de tudo, menos de salvação. De tudo, menos de salvação. E o Evangelho é tudo para todos. Está faltando alguma coisa na vida da pessoa? Vocês lembram um dia que eu fiz uma pregação na igreja, eu coloquei na imagem de fundo uma estátua que tinha um vazio dentro dela? Né? Que é uma estátua que está, se eu não me engano, não sei se é na Irlanda, agora me fugiu. Mas aquela estátua existe, mostrando o vazio da pessoa que não tem a Deus. E como Agostinho dizia, existe um grande vazio dentro do homem que só Deus pode preencher. É a dedicação exclusiva do Evangelho, vai falar sobre isso. O Evangelho é tudo para todos, completa todo o vazio que existe dentro do homem. Uma terceira verdade que nós vemos aí nessa questão do Evangelho estar centralizado na morte de Cristo, Paulo mostra a forma de apresentar esse Evangelho. Tá? Ele diz ali, sem ostentação de linguagem, né? Falando uma linguagem simples. O Evangelho deve ser dito com uma linguagem simples, onde todos possam ouvir e todos possam entender. Calvino dizia que toda pregação deve ser pregada de um jeito que todo mundo possa entender. Eu tinha aula com um professor, né, lá no seminário, o reverendo Daniel Alves, que ele dizia o seguinte, que ele fazia questão de pregar na escola dominical, pregar para as crianças do culto infantil, porque se uma criança entendesse a mensagem dele, qualquer pessoa poderia entender, por causa da simplicidade da criança. Então é a questão de nós não se usarmos aí de linguagem persuasiva, o que Paulo vai dizer no capítulo 1, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, mostrar que nós sabemos todas as coisas, né? Inclusive nós temos um ditado no seminário que a gente diz, quando você for pregar, não leve a frigideira para a mesa, não leve as panelas para a mesa. O que eles querem dizer com isso? Que muitas vezes o pregador tem tanta vontade de mostrar de onde ele tirou a informação, que é algo tão rebuscado, que ele fala lá no grego a palavra tal, na declinação tal, não sei o que, para quem está ouvindo às vezes isso não faz diferença, né? Mas é o que Paulo está dizendo aqui, linguagem simples e sem ostentação, né? É falar o que o povo precisa ouvir, é falar que todo mundo entende, né? Sem ostentação de linguagem, pregando como se estivesse perante um juiz. Veja que ele vai dizer assim, versículo de número 4. Primeiro ele vai dizer assim, que ele foi em fraqueza. E quando ele foi em fraqueza, no versículo 3, ele não quer dizer que ele estava fraco espiritualmente. E muito menos fisicamente. Afinal de contas, ele iria falar da palavra de Deus, eu não poderia estar fraco espiritualmente. Mas a questão foi em fraqueza, na dependência total de Deus. Quando nós vamos pregar o Evangelho, quando eu e você vamos falar do Evangelho, nós temos que entender que nós não somos nada perto dele. Então a gente tem que se esvaziar de nós mesmos, né? E totalmente na dependência de Deus, com temor e grande temor, né?
Às vezes mesmo ter temor e tremor. Às vezes tem pessoa que fala assim, pastor, quando eu vou falar, eu não sirvo para ir lá na frente, quando eu vou falar eu fico muito medo, começo a tremer. Amém, meu irmão, isso é muito bom. Porque eu ainda sou novo de evangelho, de púlpito ainda, né? Tenho só 8 anos só. Tem pastores aí, tem a minha idade só de pregação. E toda vez que eu subo no púlpito, minhas mãos gelam, porque eu sei que eu não vou falar de qualquer coisa. Né? Por isso que às vezes a gente se torna redundante em algumas coisas, a gente se torna repetitivo, às vezes a gente fala coisas de outras pessoas que têm muito mais bagagem do que a gente se aproveita desses subterfúgios, não que a gente não tenha a nossa própria colocação, mas porque a gente quer enriquecer aquilo que Deus pediu para que a gente fizesse com maestria, porque é para Ele, não é para mim nem para você. Né? Então, e depois no versículo 4 ele diz assim, a minha palavra e a minha pregação não consistia em linguagem persuasiva, e está mais ou menos parafraseando de novo o que ele disse no versículo 1, né? E daí ele vai falar de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, né? Para que vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Né? O apóstolo Paulo, ele está mostrando aqui que é como se ele estivesse na presença de um juiz. Essa ideia de demonstração que ele coloca aqui, né, que ele diz aqui no versículo 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiam em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder. Essa demonstração, e aí trazendo um pouco das panelas para a mesa, né, essa demonstração, essa palavra que Paulo usa aqui do grego, ela mostra como se fosse você estar na presença de um juiz apresentando o seu depoimento. Ou seja, você tem que falar a pura verdade, porque se o juiz descobrir que você está falando a mentira, a condenação vai em cima de você. Talvez os irmãos já tenham visto, ou participado de um tribunal, ou visto nos filmes aí, colocar a mão sobre a Bíblia e dizer, você jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade, né? Talvez fazendo aí uma comparação, é como se Paulo estivesse dizendo isso, na hora que você vai falar do Evangelho, você põe a mão em cima da Bíblia e diz, eu juro falar a verdade, nada mais que a verdade, somente a verdade. Porque é ela que salva, meu irmão, não é só a linguagem persuasiva. Porque nós temos que entender aqui, e o que Paulo está falando aqui, que seria a quarta verdade dentro desse primeiro pilar, no versículo 5, quando ele diz, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus, ele está mostrando que o propósito de pregar o Evangelho, né? O propósito de pregar o Evangelho não é ficar fazendo firula. O propósito de pregar o Evangelho é você mostrar para a pessoa que ela deve estar única e exclusivamente sob a graça de Deus. Que ela deve estar única e exclusivamente recebendo aquilo que Deus entregou para o pregador, para você que vai falar do Evangelho. É o que Paulo, então, começa falando aqui no capítulo 2, quando ele vai mostrar a respeito do caráter da pregação e do verdadeiro sentido do Evangelho. Ele começa então falando a respeito da cruz de Cristo, né? Que ele, enfatizando mais uma vez o versículo que nos fez estudar sobre essa primeira perícope, porque decidi nada saber entre vós senão a Cristo Jesus e este crucificado. O propósito do Evangelho, meu irmão, é você levar a cruz de Cristo, o Cristo morto mais ressuscitado, o Cristo que venceu a cruz, o Cristo que venceu a morte. Esse é o propósito do Evangelho. Qualquer coisa que a gente tenta acrescentar, filosofia, sabedoria, linguagem persuasiva, ostentação de linguagem, tudo isso vai... outra coisa que a gente aprende no seminário, isso a gente aprende na matéria de poimênica, que é quando a gente vê o que é poimênica, é a forma como você vai expor o que você está aprendendo, né? E hemenêutica, não, homilética, que é a forma como você expõe aquilo que você está aprendendo. A gente aprende o seguinte, que quando a gente vai falar da palavra de Deus, dentro do nosso falar, existem coisas que são ruídos. Por exemplo, eu ia gravar esse vídeo mais cedo, mas mais cedo meu cachorro estava chorando, a máquina lavar estava ligada. Aí eu falei para a Cristiana, deixa a máquina de lavar parar depois e deixa o Peter acalmar, que aí eu vou falar. Porque senão eu começo a falar, a máquina começa a bater e o cachorro começa a chorar, as pessoas talvez prestem mais atenção no cachorro chorando, na máquina batendo, do que no Roberto falando. Então, o que eu quero dizer com isso, existem coisas que quando a gente vai falar do Evangelho são ruídos.
E os ruídos são coisas que eles prejudicam a comunicação. E por prejudicar a comunicação, às vezes inverte o sentido do que você está querendo dizer. Então, quando a gente vai falar ou ouvir o Evangelho, ele tem que ser puro e simples, vindo do poder de Deus. Por isso Paulo fala que tem que ser feito com temor e tremor. Paulo está aqui então mostrando a igreja dos Coríntios, depois ele falar a respeito da unidade, que não deve haver entre eles separação, divisão. Agora ele está mostrando sobre a integridade do Evangelho. E eu particularmente acho fantástico isso, porque, como eu disse, dentro da nossa contemporaneidade existem muitos ruídos e muitos evangelhos. Vamos usar a palavra que a gente usa quando a gente fala que vai colocar um combustível que não presta no carro. Muito evangelho batizado, com um monte de tranqueira no meio. Então, deveria ter um medidor lá de pureza do evangelho, como às vezes a gente encontra em alguns postos de gasolina, que tem lá a pureza do combustível que você está comprando. Você vai colocar no seu carro e não vai ficar engasgando. Esses dias cheio de abastecer o carro com uma gasolina mais barata, que dor de cabeça que me deu. Precisei levar o carro no mecânico para passar scanner, para zerar o módulo, para colocar o carro em ordem de novo. O que eu aprendi? Não adianta você querer colocar coisa barata. É prejuízo. E um evangelho barato é prejuízo, com certeza, na minha vida e na sua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos permita realmente ser aqueles que buscam o verdadeiro evangelho.